Bom, pessoal, oitavo ano aí, dando continuidade no conteúdo sobre números racionais. Falar um pouquinho sobre expoente fracionário. Bom, expoente fracionário é esse carinha aqui, ó, tá? Vamos lembrar umas coisinhas mais simples. 3 elevado a 4, o expoente é 4, a base é 2, certo? Isso aqui a gente calcula fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Com o expoente fracionário, nós não calculamos dessa maneira, tá? Às vezes a gente nem calcula. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou transformar esse expoente fracionário num radical. Radical é isso aqui, ó. Certo? Dá para ver melhor agora, né? Isso aqui é o radical, tá bom? No caso, esse radical, vou colocar aqui uma letra para representar um número qualquer, letra A. No caso, esse radical, o índice é 2. A gente lê raiz quadrada de A, tá? Então, por exemplo, quando a gente lê a raiz quadrada de 4, é porque o índice aqui é 2, tá bom? Agora, existem radicais com índices diferentes. Por exemplo, aqui o índice é 3. Então, a gente lê raiz cúbica de 4. Se eu escrever aqui, ó, meu radical, e o índice 7. Eu leio raiz sétima de 2, ou eu posso ler também como raiz de índice 7 de 2. A mesma coisa aqui, eu posso ler raiz de índice 3 de 4, tá bom? Bom, então tem alguns exemplos aqui, tá? Eu vou transformar o expoente fracionário num radical. Então, faço o meu radical. O denominador, que é 4, ele vira o índice. A base, que é 2, fica aqui dentro da raiz. E o numerador da fração, que é o 3, vira o expoente, certo? Então, todo expoente que for fracionário, a gente consegue escrevê-lo como radical, tá bom? E aí, claro, eu posso calcular aqui dentro. Vai depender do enunciado do exercício. 2 elevado a 3 dá 8. Então, 2 elevado a 3 quartos, a gente fala que é igual a raiz quarta de 8, ou raiz de índice 4 de 8, beleza? Próximo aqui, ó. O denominador da fração é o 3, então ele vira o índice. O 5 vai para dentro da raiz, que é o radicando. E o numerador da fração, que é o 2, ele vira o expoente, certo? Eu posso calcular aqui, fica a raiz cúbica, 5 ao quadrado, 25. Então, a gente fala que 5 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 25, tá? Mais um exemplo aqui. 7 elevado a 1 sexto. O denominador é 6, vira o índice. O numerador, que é 1, vira o expoente. Aqui nesse caso, na verdade, se eu tiver noção, eu já nem coloco 7 elevado a 1. Tá? Porque 7 elevado a 1 é 7. Então, a minha resposta fica raiz sexta de 7. Deixa eu desligar o ventilador aqui, porque... detesto o ventilador. Estava ligado e me faz tossir. Bom, raiz quadrada.
Agora é o seguinte, eu vou fazer o contrário, ó. Eu tenho a raiz, né? Ou seja, eu tenho o radical e eu vou transformar o radical num expoente fracionário. Então, 2, que é o número que está dentro da raiz, ele vira a base. O meu expoente aqui, ó, é 1. Só que em matemática nós não temos o hábito de escrever. O índice da raiz quadrada aqui é 2. E em matemática nós também não temos o hábito de escrever. Então é fazer a operação inversa do de cima, né? Vou colocar a minha fração, ó. O expoente vira numerador e o índice vira denominador, tá bom? Se você quiser memorizar, toda raiz quadrada, ela pode ser escrita como expoente meio, beleza? Vou repetir, toda raiz quadrada pode ser escrita como expoente meio. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 5 é a mesma coisa, 5 elevado a meio, certo? E claro, você pode pensar ao contrário também. E aqui, ó, raiz quarta de 3 elevado a 7. O 3 é a base. O expoente 7 vira numerador e o índice 4 vira denominador. Beleza?